E aí, galera? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no Top Mais. No episódio de hoje, vamos mergulhar no túnel do tempo para desvendar as 10 maiores invenções da humanidade. Preparem-se para uma viagem alucinante pelos caminhos da história, porque vamos explorar como essas ideias revolucionárias moldaram o mundo em que vivemos. Ao longo dos séculos, a humanidade testemunhou uma infinidade de descobertas e inovações que transformaram completamente a maneira como vivemos, interagimos e entendemos o mundo ao nosso redor. Das primeiras ferramentas tipo as mais raiz que você possa imaginar, até os dispositivos digitais ultramodernos, cada invenção nesta lista deixou uma marca profunda na trajetória da civilização humana. Então, preparem o cérebro para turbinar os neurônios, porque a viagem vai começar. Nossa primeira parada nos leva à Mesopotâmia, lá por volta do ano 3500 a.C., para encontrar a invenção que literalmente colocou a galera para se mexer: a roda. Essa belezinha de madeira se tornaria um dos pilares da civilização. Imaginem a dificuldade de carregar peso e construir monumentos sem a roda. A roda revolucionou o transporte, a agricultura, a comunicação e o comércio. A roda abriu caminho para uma nova era de desenvolvimento humano. Nossa próxima parada nos leva ao século XV, lá na Europa, para conhecer Johannes Gutenberg. Com sua prensa de tipos móveis, Gutenberg democratizou o acesso à informação. Antes, os livros eram copiados à mão por monges, um processo absurdamente demorado. A prensa tornou a produção de livros mais rápida e barata. Isso impulsionou o Renascimento, um período de efervescência cultural. A prensa de Gutenberg conectou pessoas, ideias e culturas. Nossa próxima parada nos leva ao final do século XIX, para conhecer Thomas Edison. Esse gênio iluminou o mundo com a lâmpada elétrica incandescente. Antes, dependíamos de velas e lampiões a gás. Mas tudo mudou quando Edison apresentou a lâmpada em 1879. A noite virou dia e as cidades ganharam vida. A lâmpada elétrica revolucionou ruas, lares e indústrias. Foi um divisor de águas na história da humanidade. Alô? Alô? Alexander Graham Bell revolucionou a comunicação com o telefone. Essa invenção conectou o mundo de uma forma nunca antes imaginada. Em 1876, Bell transmitiu a voz humana através de fios elétricos. Foi uma revolução na comunicação. O mundo ficou menor e mais conectado. Uma invenção antiga, mas ainda fundamental em nossas vidas. Apertem os cintos, porque nossa próxima parada é no mundo da velocidade e da liberdade. Iremos conhecer a história do automóvel, uma invenção que revolucionou o transporte, a indústria e a cultura. Em 1886, Carl Benz apresentou ao mundo o primeiro automóvel movido a motor a combustão interna. As ruas foram tomadas por esses novos veículos que prometiam liberdade e aventura. O automóvel revolucionou o transporte e a indústria, gerando empregos e inovações. Agora iremos falar sobre a história da internet. Nossa aventura começa na década de 1960, em plena Guerra Fria. E foi assim que nasceu a ARPANET. A internet moderna começou a tomar forma na década de 1990 com a World Wide Web. A internet conectou o mundo como nunca antes. Preparem seus HDs, pessoal, porque nossa próxima parada é no mundo digital. Vamos conhecer a história do computador, a máquina que revolucionou a maneira como pensamos, trabalhamos, nos comunicamos e vivemos. Nossa aventura começa no século XX, com os primeiros computadores, máquinas gigantescas que ocupavam salas inteiras e tinham uma capacidade de processamento menor que a de um smartphone baratinho. Era como comparar um gigante com uma formiguinha, mas, com o tempo, os computadores foram ficando menores, mais poderosos e acessíveis, graças à invenção do transistor, do circuito integrado e do microprocessador.
Essas inovações revolucionárias permitiram que os computadores saíssem dos laboratórios e universidades e chegassem aos lares e empresas. O computador se tornou peça fundamental em todas as áreas da sociedade, da ciência e da medicina, até o entretenimento e as artes. Ele nos permite processar informações, criar conteúdos, conectar com pessoas do mundo todo, automatizar tarefas, simular cenários complexos e muito mais. E a nossa próxima parada é no mundo da medicina, para conhecer a história de uma descoberta que revolucionou a luta contra as doenças infecciosas, a penicilina. Preparem-se para se surpreender com a história desse medicamento milagroso que salvou milhões de vidas. Nossa história começa em 1928, com o cientista Alexander Fleming, que, por um acaso daqueles que só a ciência explica, descobriu que um fungo chamado Penicillium notatum produzia uma substância capaz de detonar bactérias. Era a descoberta da penicilina, o primeiro antibiótico eficaz contra infecções bacterianas. Antes da penicilina, doenças como pneumonia, tuberculose, sífilis e meningite eram quase uma sentença de morte. Mas com a descoberta de Fleming, a medicina deu um salto gigantesco. A penicilina e outros antibióticos que vieram depois dela revolucionaram o tratamento de infecções bacterianas, salvando milhões de vidas e aumentando a expectativa de vida no mundo todo. A descoberta da penicilina foi um marco na história da medicina, abrindo caminho para o desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos. É de explodir a cabeça como um fungo encontrado por acaso em um laboratório pôde mudar a história da saúde humana. Sintonizem suas antenas, pessoal, porque nossa próxima parada é no mundo das ondas eletromagnéticas. Preparem-se para conhecer a história do rádio, a invenção que revolucionou a comunicação, o entretenimento e a cultura no século XX. Nossa história começa no final do século XIX, com os experimentos de Guglielmo Marconi, um inventor italiano que conseguiu transmitir sinais de rádio sem fio a longas distâncias. Era o nascimento do rádio, uma tecnologia que permitia a comunicação instantânea, sem a necessidade de fios. A invenção de Marconi rapidamente conquistou o mundo. Em pouco tempo, o rádio se tornou um meio de comunicação de massa, transmitindo notícias, músicas, programas de auditório e até mesmo peças de teatro para milhões de pessoas. Era como se o mundo inteiro estivesse conectado por uma teia invisível de ondas sonoras. O rádio transformou a maneira como as pessoas se informavam, se divertiam e se conectavam com o mundo. Ele rompeu barreiras geográficas, culturais e sociais, levando informação e entretenimento para os lugares mais remotos do planeta. Preparem seus sistemas imunológicos. Nossa próxima parada é no mundo da imunologia, para conhecer a história da vacinação, uma das descobertas mais importantes da história da medicina. Preparem-se para se surpreender com a história dessa arma invisível que protege a humanidade de doenças mortais. Nossa história começa no século XVIII, com o médico inglês Edward Jenner, que percebeu que pessoas que pegavam varíola bovina, uma doença mais fraquinha que a varíola humana, ficavam imunes à forma mais grave da doença. A partir dessa sacada genial, Jenner desenvolveu a primeira vacina contra a varíola, usando o vírus da varíola bovina para proteger as pessoas contra a varíola humana. A descoberta de Jenner revolucionou a medicina preventiva. A vacinação se tornou uma das ferramentas mais eficazes para evitar doenças infecciosas, salvando milhões de vidas e erradicando doenças como a varíola, que antes matava milhares de pessoas todo ano. A vacinação é um dos maiores trunfos da ciência e da medicina, protegendo a galera de doenças mortais e garantindo uma vida mais longa e saudável para milhões de pessoas no mundo todo. E assim termina nossa expedição pelas 10 maiores invenções da humanidade. Vimos como a criatividade, a curiosidade e a busca por soluções
moldaram o mundo em que vivemos, desde a invenção da roda até a era digital. Cada uma dessas invenções é um marco na história da humanidade, uma prova da nossa capacidade de superar desafios, quebrar barreiras e transformar o mundo ao nosso redor. É de inspirar qualquer um pensar no impacto que essas ideias tiveram e continuam tendo em nossas vidas. Mas e aí? Qual dessas invenções vocês acham que foi a mais importante? Deixem suas opiniões nos comentários. E não se esqueçam de dar aquele like esperto no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Até a próxima!